O cabo do rodo tremeu nas minhas mãos quando ergui acima da minha cabeça. À minha frente, um homem encapuzado segurava o bebê Miguel contra o peito, a mão dele tapando a boquinha da criança. Os olhinhos azuis me encaravam cheios de lágrimas. "Sai da frente!" O homem rosnou através da máscara preta. Ele avançou e eu não tive escolha. Balancei o rodo com toda a força e acertei a lateral da cabeça dele. O impacto foi surdo. Ele cambaleou e largou o bebê. Meu coração parou quando vi o corpinho pequeno caindo. Larguei o rodo e estendi os braços, desesperada, quase não alcançando. Meus dedos roçaram a roupinha azul. Então senti o peso macio e quente do Miguel contra meu peito. O sequestrador tropeçou para trás e bateu em alguém que acabara de entrar. Olhei para cima com lágrimas nos olhos e vi meu patrão, o Dr. Ricardo, caído no chão de mármore com o criminoso por cima dele. Eu era apenas uma faxineira de 32 anos. Nunca imaginei que um dia teria que escolher entre minha segurança e a vida de um bebê. Mas ali estava eu, tremendo, com Miguel nos braços e o cabo do rodo ainda rolando pelo chão. E tudo isso tinha começado apenas 30 minutos atrás. Meu nome é Laura Santos, tenho 32 anos e trabalho como faxineira. Durante quase 10 anos limpei casas, escritórios e mansões. Sempre fui invisível. Sempre fui apenas a mulher que esfrega o chão e desaparece no final do dia. Mas naquela quinta-feira, tudo mudou. A história que vou contar aconteceu na casa da família Almeida, onde trabalho há 3 anos. É uma história sobre coragem, sobre escolhas impossíveis e sobre como uma pessoa comum pode se tornar heroína quando menos espera. Antes de começar, quero saber, de qual cidade e país você está me assistindo agora? Comenta aqui embaixo. Adoro saber quem está acompanhando essas histórias de vida. Agora vou te levar desde o começo daquele dia terrível. Vou te contar cada detalhe, cada segundo de pânico, cada decisão que tive que tomar. Você vai entender como uma faxineira simples se viu no meio de um sequestro, como salvei um bebê inocente e como minha vida nunca mais foi a mesma depois que o rodo saiu das minhas mãos. Prepare-se. Esta história vai te prender do início ao fim. Acordei às 5 da manhã, como sempre. O despertador velho na mesinha de cabeceira tocou aquela musiquinha irritante que eu já conhecia de cor. Meu quarto era pequeno, apenas 8 metros quadrados, num apartamento dividido com outras 2 meninas. A Jéssica dormia no beliche de cima, roncando alto. E a Fernanda tinha saído para o turno da noite no hospital onde trabalhava como auxiliar de enfermagem. Me levantei devagar, sentindo as costas doerem. Aos 32 anos, meu corpo já reclamava do trabalho pesado. 10 anos esfregando pisos, carregando baldes, subindo e descendo escadas. Mas eu não podia reclamar. Tinha trabalho, tinha onde morar e conseguia mandar dinheiro para minha mãe lá no interior. Tomei banho rápido, vesti meu uniforme azul marinho e prendi o cabelo num coque apertado. No espelho rachado do banheiro, vi meu rosto cansado, olheiras fundas, pele ressecada do sol e dos produtos de limpeza, mas ainda tinha aquele sorriso que minha mãe dizia ser minha marca registrada. "Laura, você sorri até quando está triste", ela costumava dizer. Peguei a marmita que tinha preparado na noite anterior. Arroz, feijão e um pedaço de frango. Coloquei na bolsa junto com a carteira e o celular velho. Saí do apartamento às 5h40. Andei 3 quarteirões até o ponto de ônibus e esperei. A cidade ainda estava escura. Algumas luzes de postes piscavam. E o cheiro de pão fresco vinha da padaria da esquina. O ônibus chegou às 6h10, lotado como sempre. Fiquei de pé, agarrada no ferro, pensando no dia que tinha pela frente. Quinta-feira, dia de fazer faxina completa na mansão dos Almeida. Lavar as roupas do bebê, passar, limpar os 3 banheiros, aspirar os tapetes persas da sala, tirar pó dos quadros caros que a Dona Helena colecionava. Muito trabalho, mas eu gostava.
A família Almeida era diferente das outras casas onde eu trabalhava. O Dr. Ricardo era cirurgião ortopedista, um homem sério, mas gentil. Sempre me cumprimentava pelo nome, perguntava como estava minha mãe, e no Natal me dava uma cesta de presentes que durava o mês inteiro. A dona Helena era professora universitária de literatura. Uma mulher elegante de 40 anos, cabelos loiros sempre bem penteados, unhas perfeitas. Ela me tratava com respeito, algo raro nas casas ricas onde eu trabalhava. E tinha o Miguel, o bebê de 8 meses que tinha virado minha alegria. Aquele menino de olhos azuis enormes, bochechas gordinhas e um sorriso que iluminava qualquer dia ruim. Sempre que eu chegava, ele batia as mãozinhas no berço e fazia aquele barulhinho de alegria. Na semana passada, ele tinha tentado falar meu nome. Lau, tinha dito, e eu quase chorei de emoção. Desci do ônibus às 7h30 e caminhei mais 2 quarteirões até chegar ao bairro nobre onde ficava a mansão. As casas ali eram enormes, com jardins perfeitamente cuidados, muros altos e portões eletrônicos. Sempre me sentia um peixe fora d'água quando entrava naquele mundo. Eu, uma menina do interior que mal terminou o ensino médio, andando entre Mercedes e BMW, estacionados nas garagens. Toquei a campainha do portão às 7h45. A voz da dona Helena saiu do interfone. Laura, bom dia, querida. Já estou abrindo. O portão deslizou e entrei pelo caminho de pedras até a porta principal. A mansão tinha 2 andares, fachada branca, janelas enormes e um jardim com flores que eu não sabia o nome. Dentro, o piso era de mármore italiano, os móveis de madeira de lei, e tudo cheirava a limpeza e dinheiro. Dona Helena me recebeu na porta, já arrumada, com uma calça social preta e blusa de seda branca. Ela segurava o Miguel no colo, e o bebê esticou os bracinhos quando me viu. Bom dia, dona Helena! Cumprimentei, largando a bolsa no armário da cozinha e pegando o Miguel no colo. Como está esse príncipe hoje? Dormiu a noite toda. Ela sorriu, orgulhosa, mas acordou com um pouco de tosse. Acho que é só um resfriadinho. O Ricardo disse para eu comprar aquele xarope na farmácia. Ah, coitadinho! Apertei o narizinho do Miguel e ele deu risada. Mas está animadinho, né? Está sim. Laura, hoje vou sair um pouco mais cedo que o normal. Tenho uma reunião na universidade às 8h30. Depois vou na farmácia e volto antes das 10. O Ricardo está no hospital, tem uma cirurgia marcada para as 9. Você fica com o Miguel, pode ser? Claro, dona Helena. Pode deixar. Vou terminar a faxina do andar de cima enquanto ele dorme. Perfeito. Acabei de trocar a fralda dele e dei a mamadeira. Ele deve dormir até umas 9h30. Ela pegou a bolsa e as chaves do carro. Qualquer coisa me liga. Meu celular está ligado. Pode ir tranquila. Dona Helena deu um beijo na testa do Miguel, acenou para mim e saiu. Ouvi o barulho do carro, dela ligando, a porta da garagem abrindo e fechando, e então fiquei sozinha com o bebê na mansão silenciosa. Levei Miguel para o quarto dele no 2º andar. O quartinho era todo decorado com tema de floresta. Tinha papel de parede com girafas e elefantes. Um berço branco enorme, uma poltrona de amamentação e prateleiras cheias de brinquedos. Coloquei o bebê no berço, liguei o móvel musical que tocava uma melodia suave e ele começou a fechar os olhinhos. Dorme, meu amor, sussurrei, passando mão no cabelo loirinho dele. Quando acordar, a titia Laura faz brincadeiras com você. Esperei até ter certeza de que ele estava dormindo profundamente e então saí do quarto, deixando a porta entreaberta para poder escutar caso ele chorasse. Desci as escadas, peguei meus materiais de limpeza no armário da lavanderia e comecei o trabalho. Primeiro, a sala de estar. Tirei o pó dos móveis, dos quadros nas paredes, das estatuetas de porcelana que a dona Helena colecionava. Aspirei o tapete persa, enorme, que cobria quase todo o chão, tomando cuidado para não bater nas pernas da mesa de centro de vidro.
A sala tinha uma vista linda para o jardim através das portas de vidro, e o sol da manhã entrava iluminando tudo. Depois fui para a sala de jantar. Limpei a mesa de jantar de madeira maciça que cabia 12 pessoas, os lustres de cristal, o aparador onde ficavam as taças de vinho. Passei pano no chão, garantindo que cada centímetro ficasse brilhando. Olhei o relógio. 8h40. Miguel ainda dormia. Podia ouvir o silêncio da casa, apenas o tic-tac do relógio antigo na parede e o zumbido distante da geladeira. Subi para o segundo andar e comecei a limpar o banheiro do casal. Era enorme, com banheira de hidromassagem, box de vidro, 2 lavatórios de mármore. Esfreguei tudo com força, deixando o cheiro de lavanda que a dona Helena gostava. Minhas mãos já estavam vermelhas dos produtos de limpeza, mas eu estava acostumada. Estava terminando quando ouvi um barulho estranho lá embaixo. Um som abafado, como se algo tivesse caído. Parei, pano na mão, prestando atenção. Silêncio. Talvez fosse só o vento batendo alguma janela. Mas então ouvi de novo. Passos. Alguém estava andando no andar de baixo. Meu coração acelerou. Dona Helena tinha dito que voltaria só depois das 10, e era apenas 9 horas. O Dr. Ricardo estava no hospital. Quem seria? Desci as escadas devagar, segurando a respiração. Os passos continuavam, mais claros agora. Alguém estava na sala de estar. Quando cheguei ao último degrau e olhei para o corredor, vi uma figura, um homem, alto, vestido todo de preto, com uma máscara cobrindo o rosto. Ele estava andando em direção às escadas, em direção ao quarto do Miguel. Meu sangue gelou. Por um segundo, não consegui me mexer, não consegui pensar. Minha mente só gritava uma coisa: o bebê. Ele está indo pegar o bebê. Voltei para o andar de cima o mais rápido e silencioso que consegui. Meu coração batia tão forte que doía. Entrei no quarto do Miguel. Ele ainda dormia tranquilo, o peitinho subindo e descendo devagar. Pensei em pegá-lo e correr, mas para onde? O homem estava subindo as escadas. Não tinha saída. Meu celular. Precisava ligar para a polícia. Mas o celular estava na minha bolsa, no armário da cozinha, lá embaixo. Não tinha como buscar. Olhei ao redor desesperada procurando algo, qualquer coisa para me defender. O quarto tinha apenas brinquedos, fraldas, roupinhas, nada que pudesse usar como arma. Saí do quarto correndo para o corredor e vi o balde com água e o rodo que eu tinha deixado ali quando estava limpando. Foi quando ouvi os passos dele chegando no topo da escada. Não tive tempo de pensar. Agarrei o rodo, minhas mãos escorregando no cabo molhado, e voltei correndo para o quarto do Miguel. Coloquei-me na frente do berço, o rodo erguido, as pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. A porta se abriu devagar. O homem entrou. Quando viu o berço, seus olhos brilharam através da máscara. Ele caminhou direto para lá, me ignorando completamente, como se eu não existisse, como se eu fosse apenas mais um móvel no quarto. Mas quando ele estendeu as mãos para pegar o Miguel, eu me coloquei na frente. Não! Minha voz saiu trêmula, baixa. Não vai levar ele. O homem finalmente me olhou e riu. Uma risada cruel, zombeteira. Sai da frente, faxineira. Isso não é problema seu. Não vou sair. Apertei o cabo do rodo com mais força. Ele suspirou impaciente e simplesmente me empurrou para o lado. Caí de joelhos, o impacto doendo. Ele pegou o Miguel do berço e o bebê acordou chorando, assustado, os bracinhos se debatendo. Foi quando algo dentro de mim quebrou. Todas aquelas manhãs dando bom dia para o Miguel. Todos aqueles momentos em que ele sorriu para mim, me chamou de Lau. Agarrou meu dedo com sua mãozinha pequena. Ele não era só o filho dos meus patrões. Ele era meu também, de alguma forma. E eu não ia deixar ninguém machucá-lo. Me levantei, peguei o rodo do chão e foi aí que a cena do início aconteceu. O momento em que ergui aquele cabo de madeira velho e enfrentei um criminoso, mesmo sabendo que poderia morrer.
O rodo acertou a lateral da cabeça do homem com um som que nunca vou esquecer. Um impacto surdo, horrível, que ecoou pelo quarto infantil como um trovão. Meus braços doeram com o choque, mas não soltei o cabo. Não podia soltar. O sequestrador cambaleou para o lado, soltando o Miguel. Vi tudo acontecer em câmera lenta, como nos filmes. O corpinho pequeno do bebê caindo, os bracinhos se debatendo no ar, a boquinha aberta num choro silencioso de susto. Meu coração parou. Simplesmente parou de bater por um segundo que pareceu durar uma eternidade. Larguei o rodo e me joguei para frente, os braços estendidos, desesperada. Meus dedos roçaram a roupinha azul de ursinho que ele vestia. Por um milésimo de segundo, pensei que não ia conseguir. Que ia ver aquele bebê que eu amava se espatifar no chão de madeira do quarto. Mas então senti o peso dele nas minhas mãos contra meu peito quente e vivo. Miguel! Apertei ele contra mim, caindo de joelhos no chão, meu corpo curvado sobre ele como um escudo. Miguel, meu amor, está tudo bem, está tudo bem. O bebê chorava alto agora, assustado, os dedinhos agarrando minha blusa com força. Eu também chorava, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, molhando o cabelo loirinho dele. Meu corpo inteiro tremia, adrenalina correndo pelas minhas veias como fogo. Foi quando ouvi o barulho de algo pesado batendo. Olhei para cima, ainda abraçada no Miguel, e vi o sequestrador tropeçando para trás. Ele estava atordoado com a pancada, a mão na cabeça, cambaleando. E então ele bateu em alguém que tinha acabado de entrar no quarto. Dr. Ricardo. Meu patrão estava ali, ainda vestindo o jaleco verde do hospital, a máscara cirúrgica pendurada no pescoço. Seus olhos arregalados de choque e raiva quando viu o homem mascarado, quando viu eu no chão com seu filho nos braços. "O que diabos?" começou a dizer, mas não terminou. O sequestrador se recuperou rápido demais. Girou o corpo e socou o Dr. Ricardo no estômago. Um soco forte, violento. O doutor dobrou, o ar saindo dos pulmões dele num gemido de dor, e caiu no chão de joelhos. "Não!" gritei, ainda segurando o Miguel. "Doutor Ricardo!" O sequestrador olhou para mim, depois para o doutor no chão, depois para o bebê nos meus braços. Vi o cálculo acontecendo na mente dele. Vi quando ele tomou uma decisão. Ele não ia conseguir levar o Miguel agora. Eram 2 adultos, mesmo que eu fosse só uma faxineira magricela e o doutor estivesse machucado. Ele precisava ir embora. "Isso não acabou", disse com voz rouca, respiração pesada. "Você não faz ideia do que está envolvida, sua idiota." Então ele correu. Passou pelo Dr. Ricardo, que tentou agarrar a perna dele, mas falhou. Saiu do quarto, desceu as escadas. Ouvi os passos dele ecoando pela mansão, a porta da frente se abrindo e batendo com força. Silêncio. Apenas o choro do Miguel e minha respiração ofegante quebravam o silêncio absoluto daquele momento. "Laura!" A voz do Dr. Ricardo saiu rouca, dolorida. Ele ainda estava no chão, uma mão no estômago. "Você está bem? O Miguel está bem?" Estamos sim." Levantei do chão com dificuldade, as pernas bambas. Fui até ele. "O senhor está machucado?" "Só o estômago. Vou ficar bem." Ele se apoiou na parede e ficou de pé, o rosto pálido. Então estendeu os braços. "Me dá ele, por favor." Passei o Miguel para os braços do pai. O doutor abraçou o filho com tanta força, com tanto desespero, que comecei a chorar de novo. Ele beijava a cabeça do bebê repetidamente, sussurrando palavras que não conseguia entender. "Quem era aquele homem?" perguntei, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Como ele entrou? O alarme, o portão?" Não sei." O doutor balançou a cabeça, confuso. Eu estava saindo do hospital quando a secretária me ligou, dizendo que tinha uma emergência em casa, que o alarme tinha disparado. Cancelei a cirurgia e vim correndo. Quando cheguei, vi o portão aberto e a porta da frente entreaberta. Subi correndo e... Ele parou, olhando para mim.
realmente me vendo pela primeira vez desde que entrou no quarto. Você salvou meu filho, disse a voz embargada. Laura, você salvou o Miguel. Eu não podia deixar ele levar o bebê. Não podia. Você o acertou com o rodo. Ele olhou para o cabo de madeira caído no chão. Você, uma mulher pequena, enfrentou um homem armado. Ele estava... Armado? Meus olhos se arregalaram. Não tinha visto arma nenhuma. Não sei, mas poderia estar. O doutor passou a mão livre pelo cabelo, ainda segurando o Miguel com o outro braço. Você poderia ter morrido. Por que fez isso? A pergunta me pegou de surpresa. Por que fiz? Olhei para o Miguel, que tinha parado de chorar e agora olhava para o pai com aqueles olhos azuis enormes. Sua mãozinha agarrava o colarinho do jaleco do doutor. Porque ele é um bebê, respondi simplesmente. Porque alguém... E tinha que proteger ele. E eu estava aqui. O doutor Ricardo me encarou por um longo momento. Então, fez algo que nunca tinha feito antes. Ele me abraçou. Com o braço livre, me puxou para um abraço apertado. O Miguel espremido entre nós dois. Obrigado, sussurrou no meu ouvido. Obrigado por salvar meu filho, por ser corajosa, por não fugir. Chorei mais ainda. 10 anos trabalhando em casas ricas, sendo invisível, sendo apenas a faxineira que vinha e ia embora. E ali estava eu, sendo abraçada, e pelo meu patrão sendo chamada de corajosa, sendo vista pela primeira vez como uma pessoa de verdade. Ficamos assim por alguns segundos, até que o doutor se afastou e pegou o celular do bolso. Preciso ligar para a polícia e para a Helena. Meu Deus, a Helena! Ele discou o número dela com dedos trêmulos. Enquanto ele falava no telefone, contando tudo para a esposa, fui até a janela do quarto. Lá embaixo, no jardim, pude ver marcas de pegadas na grama molhada. O sequestrador tinha entrado pelo Jardim dos Fundos. Tinha pulado o muro, provavelmente. Mas como sabia que a casa estaria vulnerável justamente naquele momento? Como sabia que a dona Helena ia sair? Que o doutor estaria no hospital? Um arrepio percorreu minha espinha. Aquilo não tinha sido aleatório. Tinha sido planejado. Alguém estava vigiando a família Almeida. Alguém sabia da rotina deles. A Helena está voltando agora, disse o doutor, guardando o celular. Está desesperada e a polícia já está a caminho. Ele olhou para mim sério. Laura, você vai ter que dar seu depoimento, contar tudo o que viu. Claro, doutor, vou contar tudo. E você? Ele hesitou, olhando para o filho nos braços. Você vai continuar trabalhando aqui, não vai? Por favor, diga que vai continuar. Não sei se consigo confiar em mais ninguém depois disso. Vou continuar, doutor Ricardo. Prometo. A sirene da polícia soou lá fora, ficando mais alta conforme se aproximava. Logo depois, ouvi o barulho de freadas bruscas, portas de carro batendo, vozes masculinas gritando comandos. A mansão, que sempre foi tão silenciosa e elegante, tinha virado uma cena de crime. Dona Helena chegou 5 minutos depois, pálida como um fantasma, o cabelo loiro desarrumado. Ela entrou correndo no quarto, arrancou o Miguel dos braços do marido e começou a chorar descontroladamente, beijando o bebê, checando cada parte do corpinho dele para ter certeza que estava ileso. Meu filho, meu bebê, meu amor. Ela repetia essas palavras como um mantra, balançando o corpo para frente e para trás. Os policiais subiram. Eram 3, 2 homens e uma mulher. O mais velho, um delegado de uns 50 anos com bigode grisalho, assumiu o comando. Pediu para todos descermos para a sala de estar, que era melhor conversar ali. Sentei no sofá ao lado da dona Helena, que ainda segurava o Miguel, como se fosse soltar ele se afastasse 1 centímetro. O doutor Ricardo ficou de pé, inquieto, uma mão no ombro da esposa. Os policiais pegaram blocos de anotações. Vou precisar que cada um conte, com o máximo de detalhes possível, tudo o que aconteceu, disse o delegado. Vamos começar com a senhora. Ele olhou para mim. Respirei fundo e comecei a contar. Desde o momento que acordei,
que cheguei na casa, que a dona Helena saiu, que comecei a fazer a faxina. Contei sobre o barulho estranho, os passos, o homem de máscara preta subindo as escadas. Contei como peguei o rodo, como me coloquei na frente do berço, como ele me empurrou e pegou o Miguel. E então eu o acertei, disse, a voz firme agora. Acertei a cabeça dele com o rodo. Ele largou o bebê e eu consegui pegar. Foi quando o Dr. Ricardo chegou. Descreva o homem, pediu a policial. Uma mulher morena de uns 30 anos. Alto, mais ou menos 1,80 m. Magro, mas forte. Roupa toda preta, calça, blusa de manga comprida, luvas pretas. A máscara cobria o rosto todo. Só dava para ver os olhos. Cor dos olhos? Fechei os olhos tentando lembrar. Castanhos, escuros. E ele tinha um sotaque estranho enquanto falou comigo. Sotaque? Que tipo? Não sei bem, não era daqui, parecia do sul, talvez. As palavras eram meio arrastadas. O delegado anotou tudo. Depois foi a vez do Dr. Ricardo contar sua parte. Como recebeu a ligação da secretária, como cancelou a cirurgia, como encontrou a casa aberta e subiu correndo. Quando entrei no quarto do Miguel, vi o homem cambaleando e a Laura no chão com meu filho. O homem me acertou um soco e fugiu. O doutor cerrou os punhos. Eu devia ter corrido atrás dele. Devia ter... O senhor fez certo ficando, interrompeu o delegado. Correr atrás de um criminoso sozinho poderia ter acabado mal. E agora preciso fazer algumas perguntas difíceis. Ele olhou para o casal. Alguém os ameaçou recentemente? Tiveram algum conflito? Algum problema com alguém? Dona Helena balançou a cabeça confusa. Não, somos pessoas normais. Ricardo é médico. Eu sou professora. Não temos inimigos. E o senhor, doutor, algum paciente insatisfeito? Alguma cirurgia que deu errado? Nada. Meu trabalho é impecável. Nunca tive problemas assim. Dívidas, problemas financeiros? Não. Nossa situação é estável. O delegado trocou olhares com os outros policiais. Havia algo que eles não estavam dizendo. Eu podia sentir. O que foi? Perguntei. Tem algo que vocês sabem? Isso é um sequestro? Disse a policial mulher. E sequestros não acontecem por acaso, especialmente planejados assim. Alguém queria esse bebê. A questão é por quê? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Olhei para o Miguel, que tinha adormecido nos braços da mãe, cansado de tanto chorar. Um bebê inocente de 8 meses. O que alguém poderia querer com ele? Vamos investigar, prometeu o delegado, levantando do sofá. Vou colocar uma viatura fazendo ronda aqui na rua 24 horas. E recomendo fortemente que instalem mais câmeras de segurança, reforcem o alarme, talvez contratem um segurança particular. Vou fazer tudo isso hoje mesmo, garantiu o Dr. Ricardo. Os policiais foram embora depois de tirar fotos do quarto, das pegadas no jardim, do rodo que usei para acertar o sequestrador. Recolheram como evidência. Quando a porta se fechou atrás deles, ficamos os 3 na sala, em silêncio. Laura, disse a dona Helena, finalmente olhando para mim. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Você salvou meu filho. Salvou a coisa mais preciosa que eu tenho nesse mundo. Sua voz quebrou. Como posso te agradecer? Como posso retribuir isso? Não precisa retribuir. Nada, dona Helena. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Não, ela balançou a cabeça com firmeza. Qualquer pessoa teria fugido, teria se escondido, teria ligado para a polícia e esperado. Mas você não. Você enfrentou um criminoso com um rodo velho. Você se colocou entre o perigo e meu bebê. Ela se levantou ainda segurando o Miguel. A partir de hoje, você não é mais apenas nossa funcionária. Você é família. Comecei a chorar de novo, pela 3ª ou 4ª vez naquela manhã terrível. Vamos aumentar seu salário, disse o Dr. Ricardo. Vamos triplicar. E vamos te dar um quarto aqui na casa, se você quiser, para ficar mais perto do Miguel, ajudar a cuidar dele.
Eu não preciso, comecei, mas ele levantou a mão. Não estamos pedindo, estamos insistindo. Você merece isso e muito mais. Não sabia o que dizer. Minha vida tinha mudado completamente em menos de uma hora. De faxineira invisível para heroína, de funcionária para família. Era demais para processar. Mas enquanto olhava para aquela família que eu tinha salvado, para o bebê dormindo tranquilo nos braços da mãe, senti que algo ainda estava errado. A ameaça não tinha passado. Aquele homem tinha dito antes de fugir. Isso não acabou. O que ele quis dizer? Ele ia voltar? Havia mais alguém envolvido? E por que exatamente queriam o Miguel? As respostas viriam, eu tinha certeza. Mas naquele momento, só queria garantir que aquele bebê estava seguro e que nunca mais ia passar por um susto assim. Mal sabia eu que a verdadeira história estava apenas começando. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. A mansão dos Almeida tinha virado uma fortaleza. Câmeras novas em cada canto, sensores de movimento no jardim, um segurança armado na guarita do portão. O Dr. Ricardo tinha contratado também um homem que ficava dentro da casa durante o dia. Um ex-policial chamado Ademir, grandão, de braços cruzados, sempre alerta. Eu tinha aceitado a oferta de morar na casa. Não pela triplicação do salário, embora aquilo fosse mudar completamente minha vida, mas pelo Miguel. Não conseguia mais sair dali, sabendo que ele poderia estar em perigo. Toda vez que fechava os olhos, via aquele homem de máscara pegando o bebê, via os olhinhos assustados do Miguel, ouvia minha própria respiração ofegante no momento do confronto. Meu quarto agora ficava no 2º andar, ao lado do quarto do bebê. Era 3 vezes maior que o cubículo que eu dividia com a Jéssica e a Fernanda. Tinha uma cama de casal enorme, um guarda-roupa de madeira, uma penteadeira com espelho e até um banheiro privativo. Quando a dona Helena me mostrou o quarto pela primeira vez, no dia seguinte ao sequestro, eu chorei. De novo. Parecia que não parava de chorar desde quinta-feira. É seu agora, ela tinha dito, segurando minha mão, enquanto quiser ficar aqui conosco. Mas morar na mansão significava também estar no centro da investigação. O delegado Carvalho, o homem do bigode grisalho, vinha todos os dias, sempre com perguntas novas, sempre procurando detalhes que pudéssemos ter esquecido. Trouxe um desenhista da polícia que me fez descrever o sequestrador dezenas de vezes até conseguirmos um retrato falado decente. Um homem de rosto magro, queixo pontudo, olhos fundos e escuros. Esse retrato vai circular em todas as delegacias do estado, prometeu o delegado. Alguém vai reconhecer esse sujeito. Mas os dias passavam e nada acontecia. Nenhuma pista, nenhuma prisão, nenhuma explicação. O sequestrador tinha simplesmente desaparecido como fumaça. E isso me deixava mais nervosa a cada dia, porque eu sabia, no fundo do meu coração, que ele tinha falado a verdade. Aquilo não tinha acabado. Na segunda-feira de manhã, uma semana depois do incidente, estava dando café da manhã para o Miguel na cozinha quando o Dr. Ricardo entrou. O rosto sério. Tinha aquela expressão que significava más notícias. Laura, preciso conversar com você. Ele puxou uma cadeira e sentou na minha frente. A polícia descobriu algo. Meu estômago se apertou. O quê? O sequestrador. Ele não estava agindo sozinho. As pegadas no jardim, as filmagens das câmeras de segurança da rua. Havia um carro esperando a 2 quadras daqui. Um Honda Civic preto, sem placa. Alguém estava dirigindo, esperando ele voltar com o Miguel. Senti o sangue gelar nas veias. Então tem mais gente envolvida. Sim, e tem mais. Ele respirou fundo. O delegado investigou nossa vida a fundo. Conversou com pacientes meus, com colegas da Helena, na universidade com nossos parentes, e descobriu algo que eu nunca contei para ninguém. Parei de dar comida para o Miguel prestando atenção total.
Você sabe que o Miguel foi adotado? Perguntou ele a voz baixa. Balancei a cabeça. A dona Helena tinha me contado meses atrás, quando o bebê tinha chegado. Eles tinham tentado ter filhos por anos, fizeram tratamentos de fertilização, tudo, nada deu certo. Então decidiram adotar. O que você não sabe, continuou o doutor, é que a adoção do Miguel foi complicada. A mãe biológica era uma mulher jovem, viciada em drogas, sem condições de criar uma criança. Ela assinou os papéis, entregou o bebê e desapareceu. Mas tinha uma cláusula no contrato. Ela não poderia tentar contato com a criança por pelo menos 5 anos. Se tentasse, perderia qualquer direito para sempre. O senhor acha que ela está tentando pegar o Miguel de volta? Perguntei incrédula. Não sei, mas o delegado conseguiu rastrear ela. Seu nome é Tatiana Ferreira e ela está em tratamento numa clínica de reabilitação há 2 meses. Não poderia ter sido ela no sequestro. Mas ela pode ter mandado alguém fazer, concluí. Exatamente o que o delegado pensou. Ele foi visitar ela na clínica ontem. E Laura... Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Ela negou tudo. Chorou, disse que nunca tentaria machucar o bebê, que fez a coisa certa entregando ele para a adoção. Mas ela mencionou uma coisa interessante. O quê? Ela disse que o pai biológico do Miguel nunca soube da gravidez. Ela escondeu dele. E esse homem, ele é perigoso, envolvido com drogas, com o crime organizado. Tatiana tinha fugido dele justamente para proteger o bebê. Mas ela disse que, se de alguma forma ele descobrisse sobre o filho, ele faria de tudo para pegar a criança. Meu coração disparou. O senhor sabe o nome dele? Marcelo Drummond, conhecido como Marcão. A polícia tem uma ficha enorme dele. Tráfico, assaltos, agressão. Passou 5 anos na cadeia e saiu há 6 meses. O doutor olhou para o Miguel, que batia a mãozinha na cadeirinha, alheio a toda a atenção. Se for ele, se ele descobriu que tem um filho e quer pegar de volta... Não precisou completar a frase. Ambos sabíamos o que significava. Um criminoso tentando recuperar um filho que nem sabia que existia. Um homem perigoso, com conexões, com recursos. Um homem que não desistiria fácil. O que a polícia vai fazer? Perguntei. O delegado está procurando ele. Mas Marcão é esperto. Não tem endereço. Fixo, usa vários nomes falsos. Pode levar semanas para encontrar. Ele se levantou. Por isso preciso que você fique ainda mais alerta. Não saia da casa com o Miguel sem o Ademir junto. Não abra a porta para ninguém. E se ver algo estranho, qualquer coisa, me avisa imediatamente. Pode deixar, Dr. Ricardo. Ele saiu da cozinha e eu fiquei ali, olhando para o Miguel que sorria para mim, cheio de purê de batata na boca. Um bebê inocente que não tinha culpa de nada, que tinha nascido numa situação difícil, mas encontrado uma família boa que o amava. E agora estava no meio de uma guerra que nem entendia. Limpei a boca dele com um paninho e o peguei no colo. Ninguém vai te fazer mal, meu amor. Eu prometo, eu protejo você. Os dias seguintes foram tensos. Cada barulho me fazia pular. Cada sombra no jardim me deixava alerta. O Ademir ficava perto, sempre vigiando, mas isso não me acalmava totalmente, porque eu sabia que tinha sido apenas sorte na primeira vez. Sorte de estar no lugar certo, de ter o rodo na mão, de conseguir pegar o Miguel antes dele cair. Na próxima vez, se houvesse uma próxima vez, talvez a sorte não estivesse do meu lado. Na quarta-feira à noite, 2 semanas depois do sequestro, estava dando banho no Miguel quando ouvi vozes alteradas lá embaixo. Vozes masculinas, uma delas reconheci como do Dr. Ricardo. A outra era desconhecida. Deixei o Miguel na banheirinha, correndo para secar e vestir ele o mais rápido possível, e desci as escadas. Na sala, de estar, o Dr. Ricardo estava de pé, o rosto vermelho de raiva, discutindo com um homem que eu nunca tinha visto. O homem era gordo, careca, vestindo um terno cinza amassado.
Tinha olhos pequenos e uma expressão arrogante. "O senhor não tem direito nenhum de vir aqui fazer ameaças", gritava o doutor. "Não estou fazendo ameaças, doutor. Estou apenas explicando a situação legal." O homem falava com calma fingida, mas havia algo perigoso no tom. "Meu cliente tem direitos sobre a criança, direitos de sangue. Seu cliente abandonou a mãe da criança, nem sabia que o bebê existia, não tem direito nenhum." Foi quando percebi. Aquele homem era advogado. Advogado do Marcão, o pai biológico. Ele tinha vindo reivindicar a custódia do Miguel. Senti minha respiração falhar. Segurei o bebê com mais força contra meu peito. "A lei é clara", continuou o advogado. "O pai biológico tem direito de conhecer seu filho e contestar a adoção se provar que não foi consultado no processo. A adoção foi legal. Todos os papéis foram assinados, aprovados pelo juiz. Mas a mãe omitiu informações cruciais, mentiu ao dizer que o pai era desconhecido. Isso pode anular todo o processo." O advogado sorriu, um sorriso nojento. "Meu cliente não quer guerra, doutor. Ele só quer ver o filho, conhecer o menino, talvez chegar a um acordo." "Acordo? Que tipo de acordo?" "Visitas, custódia compartilhada. Ou..." Ele fez uma pausa dramática. "Os senhores podem facilitar as coisas e simplesmente devolver a criança. Meu cliente está disposto a compensar financeiramente pelos transtornos." "Devolver?" A voz da dona Helena veio da escada. Ela tinha acabado de chegar do trabalho. "Você está sugerindo que vendamos nosso filho?" "Não é seu filho, senhora. Biologicamente ele pertence ao meu cliente. Saia da minha casa." O doutor Ricardo deu um passo ameaçador na direção do advogado. "Agora, antes que eu te jogue para fora." O advogado levantou as mãos em rendição falsa. "Calma, doutor. Violência não vai resolver nada. Mas eu avisei. Meu cliente vai à justiça e vai ganhar." Ele se virou para sair, mas parou ao me ver no corredor segurando o Miguel. Seus olhos pequenos percorreram o bebê com uma expressão que me deu arrepios. Lindo bebê. Seria uma pena se algo acontecesse com ele durante essa disputa legal. "Está me ameaçando?" perguntei, a voz tremendo de raiva. "Apenas observando, mocinha. Processos judiciais podem ser estressantes, perigosos até, para todas as partes envolvidas." Ele sorriu de novo. "Boa noite." E saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Dona Helena correu até mim e pegou o Miguel das minhas mãos, abraçando ele como se fosse desaparecer. "Não vou deixar. Não vão tirar meu filho de mim. Vamos contratar o melhor advogado que encontrarmos", prometeu o doutor, mas sua voz não tinha certeza. "Vamos lutar na justiça." Mas eu sabia, e eles sabiam também, que a justiça era lenta, e pessoas como o Marcão não esperavam a justiça. Eles tomavam o que queriam pela força. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei no meu quarto com a porta entreaberta, ouvindo cada som da casa. O Ademir estava lá embaixo, fazendo sua ronda noturna. As câmeras gravavam tudo. O alarme estava ligado. Mas nada disso me fazia sentir segura. Às 2 da madrugada, ouvi o Miguel chorar. Me levantei e fui até o quarto dele. A dona Helena já estava ali, embalando o bebê, cantando baixinho uma canção de ninar. Quando me viu na porta, ela sorriu fraco. "Não consegue dormir também?" perguntou. "Não." Entrei no quarto e fiquei ao lado dela. "Dona Helena, posso perguntar uma coisa?" "Claro." "A senhora não tem medo? Medo de perder o Miguel? Na justiça? Ou de alguém tentar levar ele de novo?" Ela completou. "Estou apavorada, Laura, mas também estou decidida. Esse bebê é meu filho. Não importa quem seja o pai biológico, não importa o que a justiça diga. Carreguei ele no colo desde o primeiro dia, dei mamadeira, troquei fraldas, fiquei acordada noites inteiras quando ele teve febre. Eu sou a mãe dele, e ninguém vai tirar ele de mim." A determinação na voz dela me impressionou, e me deu coragem também. "Eu vou ajudar", prometi.
Vou fazer tudo o que puder para manter o Miguel seguro. Eu sei que vai. Ela colocou a mão livre no meu ombro. Você já provou isso. Você é a guardiã dele, Laura. Eu confio em você mais do que em qualquer segurança, mais do que em qualquer policial. Porque você não está protegendo ele por dinheiro ou por dever. Está protegendo porque ama. Ele tinha razão. Eu amava aquele bebê, de uma forma que não conseguia explicar. Ele não era meu filho, nunca seria, mas era meu para proteger, meu para cuidar, e eu morreria antes de deixar alguém machucá-lo. No dia seguinte, o delegado Carvalho apareceu com notícias. Encontramos o Marcão. Ele estava escondido num apartamento na Zona Leste. Prendemos ele por violação da condicional. Então acabou? Perguntou a dona Helena, esperançosa. Não exatamente. Ele vai ficar detido apenas 48 horas até a audiência. E o advogado dele já entrou com pedido de liberdade. Além disso, o delegado hesitou. O pedido de reconhecimento de paternidade já foi aceito. Vai ter teste de DNA. Se confirmar que ele é o pai biológico, vai ter disputa judicial pela custódia. Mas ele é um criminoso, protestei. Isso complica as coisas para ele, mas não elimina os direitos. A justiça é assim. O delegado olhou para o casal. Preparem-se para uma longa batalha. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma longa, desgastante e dolorosa batalha. Advogados, audiências, papéis intermináveis. O teste de DNA confirmou. Marcelo Drummond era, de fato, o pai biológico do Miguel. E ele queria a custódia total. As semanas se arrastaram. O clima na mansão era de velório. A dona Helena chorava todos os dias. O doutor Ricardo ficava nervoso, irritado, discutindo com advogados no telefone até tarde da noite. E eu continuava cuidando do Miguel, dando comida, trocando fraldas, brincando, tentando manter uma rotina normal para ele. Até que numa manhã de sexta-feira, 1 mês e meio depois do sequestro frustrado, a dona Helena me chamou no escritório. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos. O juiz deu a decisão preliminar, disse, a voz quebrando. Concedeu visitas supervisionadas do Marcão com o Miguel, 1 vez por semana, 2 horas, num lugar neutro com assistente social presente. Senti como se tivessem socado meu estômago. Não podem fazer isso. Ele tentou sequestrar o bebê. Não conseguimos provar. O sequestrador não foi identificado. Não tem como ligar o Marcão ao crime. Ela cobriu o rosto com as mãos. Laura, o que eu faço? Como entrego meu filho para aquele homem? Como deixo o Miguel ficar 2 horas com um criminoso? Não tinha resposta. Não tinha nada para dizer que pudesse consolá-la. Apenas a abracei e choramos juntas, sabendo que a batalha estava longe de terminar e que talvez estivéssemos perdendo. O dia da primeira visita supervisionada chegou como uma sentença de morte. Era uma terça-feira cinzenta de março, o céu carregado de nuvens escuras que ameaçavam chuva. Acordei às 5 da manhã, mesmo sem o despertador. O estômago embrulhado, o coração pesado. Dona Helena não tinha dormido nada. Ouvi ela andando pelo corredor a noite inteira, entrando no quarto do Miguel a cada meia hora para ver se ele estava bem. Tomei banho, me vesti com uma calça jeans e uma blusa amarela que a dona Helena tinha me dado. Ela insistiu que eu fosse junto na visita. Preciso de você lá, Laura. Não consigo fazer isso sozinha. E eu não podia negar. Aquele bebê era minha responsabilidade também agora. Preparei café da manhã para todos, mas ninguém comeu direito. O doutor Ricardo apenas tomou um café preto, olhando pela janela com expressão sombria. A dona Helena mexeu na torrada por 10 minutos sem dar uma mordida. E eu forcei alguns goles de suco de laranja, tentando controlar a náusea. Às 8 horas, demos banho no Miguel e o vestimos com uma roupinha azul clara com desenhos de aviõezinhos. Ele estava feliz, sorrindo, batendo as mãozinhas, sem fazer ideia do que estava por vir.
Aos 9 meses agora, ele já ficava sentadinho sozinho, já tentava engatinhar, já balbuciava sons que quase pareciam palavras. Era um bebê lindo, esperto, saudável. Ia ficar 2 horas com um criminoso. Saímos da mansão às 9h30. O doutor Ricardo dirigia, a dona Helena ia no banco de trás, segurando o Miguel, e eu ao lado dela. O Ademir nos seguia, em outro carro, a ordem do doutor. Não confio nesse Marcão. Quero alguém armado por perto caso aconteça algo. O local da visita era um centro de convivência familiar do fórum. Um prédio baixo de tijolos à vista com uma sala específica para encontros supervisionados. Quando chegamos, já havia algumas pessoas na sala de espera. Mães com crianças, pais visitantes, todos com expressões tensas. Aquele era um lugar de famílias quebradas, de batalhas judiciais, de dor. A assistente social que ia supervisionar a visita se apresentou. Chamava-se Carla, uma mulher baixinha de uns 40 anos, cabelos curtos e óculos de armação vermelha. Ela tinha um sorriso profissional, mas seus olhos eram cansados. Provavelmente via casos difíceis todos os dias. "Bom dia, vocês são a família Almeida?" perguntou, checando uma prancheta. "Somos", respondeu o doutor Ricardo, a voz tensa. "O senhor Drummond ainda não chegou. Quando ele chegar, vou conduzi-los para a sala de visitas. A visita dura 2 horas. Eu estarei presente o tempo todo, observando e fazendo anotações. Qualquer comportamento inadequado da parte dele será relatado ao juiz." Ela olhou para o Miguel nos braços da dona Helena. "Que bebê lindo! Qual o nome dele?" "Miguel", sussurrou a dona Helena, apertando o filho contra o peito. "Tudo vai ficar bem, senhora. Estou aqui para garantir a segurança da criança." Mas suas palavras não nos acalmaram. Sentamos nas cadeiras de plástico da sala de espera e ficamos ali, em silêncio, cada minuto parecendo uma eternidade. Eu segurava a mão da dona Helena, que tremia. O doutor Ricardo andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Então, a porta se abriu, e ele entrou. Marcelo Drummond, o Marcão. Era diferente do que eu imaginava. Achei que seria um homem obviamente perigoso, com cara de bandido, tatuagens pelo corpo. Mas não. Ele era alto, forte, de ombros largos, mas tinha um rosto comum. Cabelos castanhos curtos, barba por fazer, olhos escuros. Vestia uma calça jeans e uma camisa social azul, provavelmente emprestada pelo advogado para dar boa impressão. Se eu cruzasse com ele na rua, não desconfiaria de nada. Mas quando ele olhou para o Miguel, seus olhos mudaram. Ficaram intensos, famintos, possessivos, como um predador olhando para sua presa. "Esse é meu filho?" Sua voz era rouca, emocionada. Ele deu um passo na nossa direção e dona Helena recuou, protegendo o bebê. "Senhor Drummond", interveio a Carla. "Vamos para a sala de visitas, por favor. Lá, o senhor terá a oportunidade de conhecer a criança adequadamente." Ele acenou com a cabeça, mas não tirava os olhos do Miguel. Seguimos a assistente social por um corredor curto até uma sala pequena com janelas altas, paredes brancas, um sofá velho, algumas cadeiras e uma estante com brinquedos infantis. No canto tinha uma câmera filmando tudo. "Senhora Helena, pode passar o bebê para o senhor Drummond", instruiu a Carla. "Não." A dona Helena apertou o Miguel com tanta força que o bebê começou a reclamar. "Não vou passar." "Senhora, é uma ordem judicial. O senhor Drummond tem direito a essa visita. Ele tentou sequestrar meu filho, mandou alguém invadir minha casa." Ela estava quase gritando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Isso nunca foi provado", disse o advogado do Marcão, que tinha entrado na sala atrás de nós. "Meu cliente só está exercendo seus direitos de pai." "Pai? Ele abandonou a mãe do Miguel? Nunca quis saber da criança? Porque não sabia que ela existia?" rebateu o advogado. "Chega!"
A Carla levantou a mão autoritária. Discussões não vão ajudar ninguém, especialmente a criança. Senhora Helena, por favor, passe o bebê. Vou ficar bem aqui do lado. Nada vai acontecer. Olhei para a dona Helena, vi o desespero no rosto dela, vi suas mãos tremendo. Ela estava prestes a ter um colapso, então fiz algo que não tinha planejado. Eu passo o bebê, disse, levantando. Dona Helena, me dá o Miguel, eu passo para ele. Ela olhou para mim, confusa. Mas então, entendeu? Se eu passasse, se eu fosse a intermediária, talvez doesse menos. Talvez ela conseguisse suportar. Com mãos trêmulas, ela me entregou o Miguel. Respirei fundo e me virei para o Marcão. Ele estava de pé no meio da sala, os braços estendidos, esperando. Caminhei até ele, cada passo custando um esforço imenso. Quando cheguei perto, pude sentir o cheiro dele. Cigarro e perfume barato tentando disfarçar. Cuida bem dele, sussurrei, baixo para só ele ouvir. Se machucar esse bebê de qualquer forma, você vai ter que lidar comigo, entendeu? Ele me olhou surpreso, depois sorriu, um sorriso arrogante. Você é a faxineira que bateu no meu homem com o rodo, né? Ouvi falar de você. Meu sangue gelou. Ele tinha acabado de confessar. Tinha sido ele por trás do sequestro. Mas a Carla estava longe demais para ouvir e não havia como provar. Passei o Miguel para os braços dele, forçando minhas mãos a se afastarem do bebê. Meu coração se partindo quando vi aquele homem segurando a criança que eu amava. Miguel olhou para o Marcão e começou a chorar. Não um choro de fome ou de fralda suja, um choro de medo, de desconforto, de querer voltar para a mãe. Ele esticou os bracinhos na direção da dona Helena, soluçando. Ei, calma. Marcão tentou embalar o bebê, mas estava desajeitado, sem jeito. Claramente nunca tinha segurado uma criança antes. Sou seu pai, molecão, seu pai de verdade. Mas Miguel só chorava mais alto. A dona Helena se levantou da cadeira desesperada, mas o doutor Ricardo a segurou. Helena, você não pode interferir, vai piorar a situação no tribunal. Mas ele está chorando, meu bebê está chorando. Marcão estava ficando irritado. Ele não para de chorar, que bebê chato. Talvez se o senhor sentar, sugeriu a Carla, pegar um brinquedo para distrair. Ele sentou no sofá, ainda segurando o Miguel desajeitado. Pegou um ursinho de pelúcia da estante e tentou dar para o bebê. Mas Miguel virou o rosto, chorando cada vez mais alto. Eu não conseguia. Mas ficar parada. Fui até eles. Posso ajudar? Ele gosta quando a gente faz assim. Peguei o ursinho e fiz danças bobas, vozes engraçadas. Miguel parou de chorar por um segundo, olhando para mim com aqueles olhos azuis cheios de lágrimas. Não preciso de ajuda de faxineira, rosnou Marcão. Sou o pai. Vou descobrir como lidar com meu filho. Mas ele não descobriu. Nas 2 horas seguintes, foi uma tortura. Miguel chorou quase o tempo todo. Marcão tentou dar mamadeira, mas o bebê cuspiu. Tentou brincar, mas Miguel só queria colo da mãe. Tentou andar pela sala com ele, mas o bebê se debatia, desesperado. A dona Helena chorava calada na cadeira, o doutor Ricardo a consolando. Eu ficava perto do Marcão, sempre alerta, sempre pronta para intervir se ele fizesse algo errado. E ele percebeu meu olhar. Várias vezes me lançou olhares de raiva, de aviso, mas não se importava. Ele podia ser perigoso, podia ter conexões com o crime, mas ali, naquela sala, ele era apenas um homem sem jeito, tentando segurar um bebê que não o queria. No meio da visita, ele se cansou. Simplesmente colocou o Miguel no chão, num tapete com brinquedos, e se afastou. Fui correndo pegar o bebê, que imediatamente parou de chorar quando me viu. Se aconchegou no meu colo, pequenos soluços ainda sacudindo seu corpinho. Ele gosta de você, observou Marcão me estudando. Mais do que de mim. Porque eu cuido dele todos os dias. Porque ele me conhece. Conhece meu cheiro, minha voz. Olhei para ele com firmeza. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que um bebê te ame. Não funciona assim. Mas eu sou o pai dele. Pai não é quem faz. Pai é quem cria, quem ama, quem está presente.
Apontei para o doutor Ricardo. Aquele homem ali é o pai do Miguel. Ele que acorda de madrugada quando o bebê chora. Ele que leva no médico. Ele que vai estar lá quando o Miguel der os primeiros passos, falar as primeiras palavras e ir para a escola. Você é apenas um estranho com DNA compartilhado. Marcão cerrou os punhos, a mandíbula tensa. Por um momento achei que ele fosse me bater. A Carla se aproximou, sentindo a tensão. Está tudo bem aqui? Está, respondeu Marcão forçando um sorriso. Só conversando. Mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam que eu tinha acabado de me fazer uma inimiga e que ele não ia esquecer. Quando as 2 horas finalmente terminaram, a dona Helena praticamente arrancou o Miguel dos meus braços e saiu correndo da sala. O doutor Ricardo me pegou pelo braço, nos guiando, rápido para fora do prédio. Só respirei aliviado quando entramos no carro e saímos dali. Ele confessou, disse assim que estávamos seguros dentro do carro. O Marcão confessou que foi ele que mandou o homem sequestrar o Miguel. O quê? O doutor Ricardo quase bateu o carro. Quando? Como? Quando passei o bebê para ele. Ele disse que tinha ouvido falar de mim, a faxineira que bateu no homem dele com o rodo. No homem dele, ele confessou. Mas não tem como provar, suspirou a dona Helena. Ninguém mais ouviu. Não adianta. Tinha razão. Era minha palavra contra a dele. E na justiça, isso não valia nada. Voltamos para a mansão em silêncio. O clima estava pesado, sufocante. Deitei o Miguel no berço para tirar uma soneca. Ele estava exausto de tanto chorar. E desci para a cozinha preparar almoço. Mas não tinha fome. Ninguém tinha. O doutor Ricardo estava no escritório conversando com o advogado deles no telefone. Ouvi pedaços da conversa. Precisa de mais provas, testemunhas, investigação particular. Nada promissor. Dona Helena estava na sala, olhando para o nada. Sentei ao lado dela. Vai ter mais visitas, disse ela, a voz vazia. Toda semana vou ter que passar por isso. Ver meu filho chorando nos braços daquele homem. E com o tempo ele pode ganhar mais direitos, visitas mais longas. Depois fim de semana, depois... Ela não conseguiu terminar. Não vai chegar nisso. Não vamos deixar. Como vamos impedir, Laura? A lei está do lado dele. Ele é o pai biológico e nós... Ela olhou para mim com olhos desesperados. Nós podemos perder nosso filho. Não sabia o que responder, porque ela tinha razão. A justiça era lenta, imprevisível, muitas vezes injusta. E homens como o Marcão sabiam jogar o sistema. Mas uma coisa eu sabia com certeza: enquanto eu tivesse sangue nas veias, enquanto pudesse respirar e me mover, não ia deixar aquele homem destruir essa família. Não ia deixar ele levar o Miguel. Naquela noite, depois que todos foram dormir, desci para a cozinha pegar um copo de água. Estava passando pela sala quando vi uma sombra no jardim. Meu coração disparou. Me aproximei devagar da janela e espia através das cortinas. Havia um homem do lado de fora do muro. Não conseguia ver o rosto. Estava escuro demais. Mas ele estava ali, parado, olhando para a casa. Por vários minutos ele apenas observou. Então pegou o celular e fez uma ligação. Vi a luz da tela iluminando parcialmente o rosto dele. Não era o Marcão. Era outro homem. Mais novo, magro, com um boné. E ele estava fotografando a casa, fotografando as janelas, fotografando o quarto do Miguel no 2º andar, onde a luz noturna ficava sempre acesa. Ele estava fazendo reconhecimento, planejando algo. Corri para o telefone e liguei para o Ademir, que estava na guarita. Tem alguém do lado de fora do muro, do lado leste. Acho que está vigiando a casa. Ouvi Ademir se mexer, o barulho de uma porta abrindo. Vou verificar. Fique dentro. Voltei para a janela. O homem tinha percebido o movimento. Guardou o celular e começou a andar rápido, se afastando. Em segundos, desapareceu na escuridão da rua. Quando o Ademir chegou lá fora com a lanterna, não havia ninguém. Mas eu tinha visto. E sabia o que significava.
Eles estavam planejando outra tentativa e dessa vez iam estar mais preparados. Depois daquela noite em que vi o homem fotografando a casa, o clima na mansão mudou. Não era mais apenas medo, era preparação para a guerra. O Dr. Ricardo instalou mais câmeras, contratou mais 2 seguranças para fazer turnos alternados com o Ademir e comprou um sistema de alarme tão sensível que disparava quando um gato passava perto do muro. A dona Helena parou de sair de casa. Cancelou aulas na universidade, cancelou compromissos sociais. Ficava dentro da mansão 24 horas por dia, nunca deixando o Miguel fora do alcance da sua visão. E eu me tornei a sombra do bebê. Onde ele estava, eu estava. Quando dormia, eu ficava no quarto ao lado com a porta aberta. Quando brincava, eu me sentava no chão com ele. Quando a dona Helena dava banho, eu ficava na porta do banheiro. Virei uma guarda-costas não oficial de um bebê de 9 meses. As visitas supervisionadas continuaram. Toda terça-feira, aquela tortura se repetia. Levar o Miguel para aquela sala branca e asséptica, passar ele para os braços do Marcão, ver o bebê chorar por 2 horas. Mas algo estava mudando. O Marcão estava ficando mais confortável, mais confiante. Na terceira visita, Miguel chorou menos. Na quarta, ele até aceitou a mamadeira que o Marcão ofereceu. Na quinta visita, quando chegamos, o Marcão tinha trazido brinquedos novos, caros, que o Miguel adorou. Ele está conquistando o bebê, sussurrou a dona Helena no carro, voltando para casa depois da quinta visita. Com o tempo, o Miguel vai começar a gostar dele, e então... Não terminou a frase, mas todas sabíamos o que viria. Se o Miguel começasse a ter vínculo com o Marcão, se parasse de chorar nas visitas, o juiz poderia interpretar isso como sinal de que estavam criando relacionamento pai e filho, e conceder mais direitos. Custódia parcial. Depois, talvez, custódia total. O advogado dos Almeida tinha entrado com um recurso baseado no histórico criminal do Marcão, mas estava demorando. A justiça era lenta e cada dia que passava era uma vitória para o Marcão. Ele sabia disso. Eu via no sorriso arrogante dele cada vez que nos encontrávamos. Ele estava ganhando e todos sabíamos. Até que numa quinta-feira, à noite, 3 meses depois do primeiro sequestro frustrado, tudo mudou. Era quase meia-noite. Eu estava deitada na minha cama, mas acordada, olhando o teto. Não conseguia dormir direito há semanas. Estava sempre alerta, sempre esperando algo acontecer. E naquela noite, meu instinto estava mais aguçado que nunca. Havia algo no ar, uma tensão, um pressentimento ruim que não conseguia sacudir. Então, ouvi um barulho baixo, quase imperceptível, como metal raspando em vidro. Sentei na cama, o coração já acelerado. O barulho veio de novo. Estava vindo do andar de baixo, da sala de estar. Me levantei devagar, pisando suave no chão de madeira para não fazer barulho. Vesti o roupão e saí do quarto, andando pelo corredor escuro. Parei na porta do quarto do Miguel. Ele dormia tranquilo no berço, o peitinho subindo e descendo devagar. Por um momento, considerei acordar a dona Helena, mas não queria assustá-la sem ter certeza. Desci as escadas. Cada degrau parecia gritar sob meus pés, mesmo eu, pisando com cuidado. Quando cheguei ao térreo, vi uma luz fraca vindo da sala de estar. Não era a luz normal, era uma lanterna, um feixe fino se movendo pelas paredes. Alguém tinha invadido a casa. De novo, meu primeiro instinto foi gritar, acordar todo mundo, ligar para a polícia, mas minha voz não saiu, estava congelada de medo. Então vi a sombra. Um homem, vestido de preto, se movendo pela sala em direção às escadas. Não estava sozinho. Havia outro atrás dele. 2 invasores, 2 homens. Armados, agora eu podia ver as armas nas cinturas deles, entrando na casa onde dormia uma família inocente, onde dormia o Miguel. Todas aquelas aulas de defesa pessoal que eu nunca fiz.
Todos aqueles filmes de ação que nunca assisti, nada disso importava agora. Eu era apenas uma mulher de 32 anos, 1,60 m, 50 quilos, sem arma, sem treinamento, sem nada além do amor feroz por um bebê que precisava de proteção. Mas tinha uma coisa que aprendi naqueles 3 meses. Quando você não tem escolha, você encontra coragem em lugares que não sabia que existiam. Vi o vaso de porcelana chinesa na mesinha do corredor. Era pesado, caro, uma relíquia que a avó da dona Helena tinha deixado. Peguei ele com as 2 mãos, o peso me surpreendendo. Respirei fundo. E então gritei: "Tem ladrão na casa! Acordem! Tem ladrão!" Minha voz ecoou pela mansão como um alarme. Os 2 homens se viraram surpresos. Um deles apontou a arma para mim, mas eu já estava correndo. Joguei o vaso na direção deles com toda a força que tinha. Acertou o ombro do primeiro homem, que gritou de dor. O vaso se estilhaçou no chão em 1000 pedaços. Luzes se acenderam no andar de cima. Ouvi a voz do Dr. Ricardo gritando. Ouvi a dona Helena chorando. O alarme da casa começou a tocar, um som estridente que perfurava os ouvidos. Os homens hesitaram, olhando para as escadas, depois para mim, depois para a porta. "Vamos embora!" gritou um deles. "Aborta a missão!" Mas o outro, o que eu tinha, acertado com o vaso, estava com raiva. "Não, vim buscar o moleque e vou sair daqui com ele." Ele correu em direção às escadas. Eu corri atrás dele. Não tinha plano, não tinha arma, não tinha nada. Apenas sabia que ele não podia subir aquelas escadas. Não podia chegar ao quarto do Miguel. Peguei o castiçal de bronze que estava na mesinha e joguei. Errei. Peguei o porta-retratos pesado da parede e joguei. Acertei as costas dele, mas não foi forte o suficiente para parar. Ele estava no meio das escadas agora. Então fiz a única coisa que podia fazer. Me joguei nele, pulei nos degraus, agarrei a perna dele, puxei com toda a força. Ele desequilibrou, tentou se segurar no corrimão, mas meu peso puxando ele para baixo foi demais. Caímos juntos, rolando escada abaixo, meu corpo batendo nos degraus de madeira. Dor explodiu nos meus braços, nas minhas costas, na minha cabeça. Mas não soltei. Continuei agarrada nele, gritando, arranhando, mordendo até. Quando chegamos ao final das escadas, ele me empurrou com força. Bati a cabeça no chão de mármore e vi estrelas. Por um segundo tudo ficou escuro. Quando voltei a focar, vi ele se levantando, a arma na mão. Ia me atirar, ia me matar ali mesmo, no corredor da casa onde eu trabalhava, da família que amava. "Laura!" O grito veio do Dr. Ricardo. Ele estava no topo das escadas, segurando uma espingarda. Uma espingarda que eu não sabia que ele tinha. "Sai da frente!" Rolei para o lado no último segundo. O tiro ecoou pela casa como um trovão. O homem gritou e caiu, segurando a perna. Sangue escorreu no chão de mármore que eu tinha polido tantas vezes. O outro invasor, vendo o companheiro no chão, o Dr. Ricardo armado e as sirenes da polícia já se aproximando lá fora, correu para a porta e fugiu. Desapareceu na noite. O Ademir chegou correndo pela porta da frente, a arma em punho, o rosto vermelho. "Sinto muito, eles cortaram a cerca elétrica nos fundos. Desativaram o alarme do portão. Quando percebi, já estavam dentro." "Prende esse aí", ordenou o Dr. Ricardo, apontando para o homem no chão gemendo de dor. "E liga para a ambulância. Não quero ele morrendo aqui." A polícia chegou 3 minutos depois. 4 viaturas, luzes azuis e vermelhas, pintando as paredes brancas da mansão. Paramédicos entraram e trataram o invasor. Também me examinaram. Tinha um corte feio na testa, o braço esquerdo inchado, provavelmente uma costela rachada. Mas estava viva, e o Miguel estava seguro. Dona Helena desceu as escadas ainda em choque, segurando o bebê que tinha acordado com todo o barulho e chorava assustado. Ela correu até mim e me abraçou, chorando. "Você salvou ele de novo, Laura. Você salvou meu filho." Não consegui responder. Estava tremendo tanto, o choque finalmente me atingindo. Quase morri.
Aquele homem ia me atirar. Mais um segundo e eu estaria morta no chão. O delegado Carvalho chegou meia hora depois. Interrogou o invasor, que inicialmente se recusou a falar. Mas quando disseram que ia pegar 15 anos por invasão, porte ilegal de arma e tentativa de sequestro, ele começou a negociar. Foi o Marcão, confessou sentado na ambulância com a perna enfaixada. Marcelo Drummond me contratou, pagou 15 mil para eu e meu parceiro invadir a casa e pegar o bebê. Disse que era filho dele, que a família tinha roubado a criança. A gente acreditou. Onde ele está agora? Perguntou o delegado. Num apartamento na Zona Sul, esperando a gente trazer o moleque. O delegado pegou o rádio. Emite um mandado de prisão para Marcelo Drummond. Temos confissão de envolvimento em sequestro e invasão de domicílio. E manda uma equipe para o endereço. Ele anotou o endereço que o invasor deu. 2 horas depois, recebemos a notícia. Marcão tinha sido preso. Tentou fugir quando a polícia chegou, mas foi encurralado num beco sem saída. Estava armado, resistiu à prisão. Levou um tiro no ombro. Foi direto do hospital para a cadeia, sem direito à fiança dessa vez. Ele vai ficar preso por muito tempo, prometeu o delegado. Com as acusações que temos agora, mais o histórico criminal dele, está olhando para pelo menos 20 anos. E o processo de reconhecimento de paternidade. Com essas provas de que ele tentou sequestrar a criança 2 vezes, nenhum juiz vai dar custódia ou visitas. A dona Helena começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Acabou? Realmente acabou? Acabou, senhora. Seu filho está seguro. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Jornais locais publicaram matérias sobre a faxineira heróica que salvou o bebê de sequestro 2 vezes. Minha foto apareceu na televisão. Repórteres vieram até a mansão querendo entrevistas. Eu recusei todas. Não queria fama, não queria holofotes. Só queria que a vida voltasse ao normal. Mas a vida nunca voltou ao normal. Como poderia? Eu tinha mudado. A família Almeida tinha mudado. Tudo era diferente agora. O Dr. Ricardo e a dona Helena insistiram em me adotar legalmente como parte da família. Queriam me dar um percentual da casa, uma conta bancária conjunta, tudo. Recusei. Não precisava de dinheiro ou propriedades. Mas aceitei continuar morando na mansão, cuidando do Miguel como se fosse meu próprio filho. 3 meses depois da prisão do Marcão, o juiz finalmente deu a sentença. 25 anos de prisão e renúncia total e permanente de qualquer direito sobre a criança. Miguel era oficialmente, legalmente, completamente filho de Ricardo e Helena Almeida. Ninguém poderia contestar isso nunca. Mas comemoramos naquela noite com um jantar especial. A dona Helena cozinhou, algo raro. Ela não era muito de cozinha e fez o prato favorito do marido. O Miguel, agora com 1 ano, estava sentado na cadeirinha batendo uma colher na mesa, rindo daquele jeito gostoso que bebês riem. E eu estava ali, sentada à mesa com eles, não como empregada, não como funcionária, como família. Um brinde, disse o doutor Ricardo, levantando a taça de vinho. A Laura, a mulher mais corajosa que conheci. A guardiã do nosso filho, nossa irmã, nossa amiga, nossa heroína. A Laura, repetiu a dona Helena, os olhos marejados. Brindamos e eu chorei. De novo. Parecia que passei os últimos meses chorando, mas dessa vez era diferente. Era choro de felicidade, de pertencimento, de ter encontrado onde eu realmente pertencia. Mais tarde, quando coloquei o Miguel para dormir, fiquei um tempo olhando ele no berço. Aquele bebê que tinha mudado minha vida completamente, que tinha me transformado de faxineira, invisível em heroína, que tinha me dado propósito, coragem, família. Obrigada, sussurrei para ele, passando a mão no cabelo loirinho. Obrigada por me fazer ser mais do que eu achava que podia ser. Ele dormia tranquilo, alheio a tudo. Alheio ao quanto era amado, ao quanto era protegido, ao quanto sua existência tinha mudado tantas vidas.
Saí do quarto e fui para o meu. Deitei na cama grande, olhando o teto, pensando em tudo que tinha acontecido. Desde aquela quinta-feira, meses atrás, quando ouvi passos estranhos e peguei um rodo velho para enfrentar um criminoso. Desde o momento em que escolhi ficar, escolhi lutar. Escolhi ser corajosa mesmo morrendo de medo. Minha mãe, no interior, tinha chorado quando contei a história toda pelo telefone. Minha filha, você podia ter morrido 2 vezes, mas no fundo eu ouvia orgulho na voz dela. Sua filha, a menina simples do interior que veio para a cidade grande limpar casas dos ricos, tinha se tornado heroína, tinha salvado uma vida, tinha mudado uma família. Os anos passaram. Vi o Miguel dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, ir para a escolinha. Estava lá em cada aniversário, cada Natal, cada momento importante. A dona Helena tinha parado de me chamar de Laura. Agora era tia Laura. E o Miguel, quando aprendeu a falar direito, me chamava de Lalá, um apelido carinhoso que ficou. O Dr. Ricardo me pagou para fazer um curso de enfermagem. Você tem jeito com crianças, tem coragem, tem dedicação, pode ser uma excelente enfermeira pediátrica. Aceitei. Estudei duro, me formei, consegui emprego num hospital infantil, mas continuei morando na mansão, continuei sendo parte da família Almeida. Às vezes, quando passava pelo corredor onde tinha enfrentado o sequestrador pela primeira vez, parava e lembrava. Lembrava o medo, a adrenalina, a certeza de que ia morrer. Lembrava o peso do rodo nas mãos, o som do impacto, o choro do Miguel. E me perguntava, se voltasse no tempo, faria tudo de novo? A resposta era, sempre sim, 1000 vezes sim, porque aquele momento, aquele segundo de decisão quando escolhi ficar em vez de fugir, quando escolhi lutar em vez de me esconder, definiu quem eu era. Não a faxineira invisível, não a menina pobre do interior, mas Laura Santos, protetora, guerreira, heroína. E toda noite, antes de dormir, eu entrava no quarto do Miguel, agora um menino de 4 anos, falante e esperto, e dava um beijo na testa dele. Ele geralmente já estava dormindo, abraçado no ursinho de pelúcia, favorito, e eu sussurrava as mesmas palavras. Ninguém nunca vai te fazer mal. Enquanto eu estiver viva, você está seguro, eu prometo. E era uma promessa que pretendia manter. Sempre, porque algumas histórias não terminam com o vilão preso ou o perigo passado. Algumas histórias continuam, dia após dia, na rotina de amar, proteger e cuidar. E essa era a minha história. A história de uma faxineira que ergueu um rodo e mudou tudo. A história de como o amor pode tornar qualquer pessoa em heroína.